O homem cuja empresa movimentou mais de R$ 1,5 bilhão agora é alvo da Polícia Federal acusado de pirâmide financeira. Em linhas gerais, essa é a história de Antônio Neto Ais, fundador e CEO da Braz Company. Mas como seu império desmoronou tão rapidamente? E como o milionário que pousou ao lado de grandes atletas de futebol está prestes a parar na prisão? É isso que você verá nesse vídeo. 5 anos construindo a liberdade financeira para milhares de pessoas através da informação, é assim que o próprio Antônio Neto Ais, fundador e CEO da Braz Company, empresa investigado pela Polícia Federal por suspeita de aplicar um golpe milionário em criptoativos, define o trabalho realizado por ele ao longo dos anos. Em 2018, quando fundou a Braz Company, em Campina Grande, no Agreste da Paraíba, o empresário passou a ser chamado de Antônio Ais, com a promessa de gerar rendimentos mensais entre 3% a 10%. A empresa ganhou projeção nacional e se classificava como a maior gestora de criptoativos da América Latina. Atualmente, a Braz, como é chamada, tem sedes em Campina Grande, João Pessoa, Cuité e Monteiro, na Paraíba, Recife, Pernambuco, Fortaleza, no Ceará e no coração de São Paulo. O sucesso nos investimentos de Antônio também era atribuído à união de sua vida profissional e pessoal, tendo sua esposa, Fabrícia Ais, como cabeça, gestora e presidente do Conselho Administrativo da Braz Company, segundo o próprio site da marca. Nas redes sociais, o casal mostrava uma vida de alto padrão, com registros em carros de luxo, aviões privados, viagens em locações internacionais badaladas e ao lado de astros do futebol e celebridades da música. A Braz Company surgiu como primeira empresa própria do casal, mas eles já tinham passagens em outros negócios que vieram à falência. Com a Braz, Antônio e Fabrícia prometiam investimentos seguros e regulamentados e tiveram propaganda estampada em grandes ações de marketing, como jogos de futebol com estrelas e em eventos culturais como o São João de Campina Grande. Na edição da festa, em 2022, a Braz Company ofereceu, inclusive, um camarote recheado de opções para curtir e recebeu várias celebridades durante 31 dias de festa. No fim do mesmo ano, no entanto, quando a Braz Company começou a atrasar os pagamentos aos clientes, os posts pessoais nas redes sociais do casal deram lugar a mensagens motivacionais. Na mesma época, Antônio Ais participou de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, do Senado Federal, em Brasília, para debater sobre o mundo dos criptoativos. E é em momentos assim que você vê o tanto que os nossos políticos são absolutamente despreparados. Em uma comissão para tratar de assuntos econômicos, eles convidam um piramideiro para dar pitaco sobre criptomoedas. E nem mesmo ele entende. O dinheiro claramente abriu muitas portas para Neto Ais. Além de ter participado de jogos de futebol contra Ronaldinho Gaúcho, ele já dividiu os gramados com Romário, Falcão, Di Alessandro e outros. Quando o Messi venceu a Copa do Mundo de 2022, o criador da Braz Company logo postou uma foto abraçado ao argentino. O mesmo com o Neymar quando este se machucou no início do torneio. O perfil do Instagram é uma vitrine na qual Neto Ais exibe muito mais do que suas aventuras futebolísticas. É um bombardeio de vaidade, frases de autoajuda e demarcação de território. Fotos viajando pelo mundo, na frente de um jato de sua companhia, com políticos, autoridades e empresários, sempre trajando roupas de marca, na maioria das vezes ternos caros. A Braz Company captava investidores sob a promessa de investimentos em criptomoedas com retornos ao mês e após atrasos passou a ser suspeita de golpe de milhões com criptomoedas. Segundo a PF, a empresa movimentou cerca de R$ 1,5 bilhão. Para entender toda essa situação, uma pergunta deve ser respondida: como funciona a Braz Company? A Braz Company é uma empresa fundada na Paraíba em 2018 que capta criptomoedas dos investidores por meio de um propalo de serviço de aluguel de criptoativos, que promete pagar retornos na faixa de 8% ao mês sobre o capital investido, uma taxa muito superior ao da grande maioria das aplicações financeiras existentes no mercado.
A empresa realiza contratos com investidores que transferem valores em Bitcoin para que a Bryce Company faça a gestão desses ativos por um ano. Nesse intervalo de tempo, o Bitcoin do cliente ficava travado na empresa e eles recebiam todo mês uma porcentagem de lucro obtido pelo suposto trade feito com essas criptomoedas. Recentemente, o portal do Bitcoin também teve acesso de forma inédita ao cenário interno da empresa. Pessoas que passaram pela Bryce Company e que pediram para não ter seus nomes divulgados para evitar represárias, resolveram falar sobre as situações que presenciaram na companhia durante o tempo que trabalharam lá, entre 2019 e 2022. Segundo os ex-funcionários, uma das marcas registradas da cultura de trabalho da Bryce Company é uma verdadeira obsessão em atrair novos clientes. Todos os funcionários, mesmo os que não são brokers, como são chamados os encarregados de fechar contratos, são incentivados o tempo todo a fisgar investidores. Coincidência ou não, metas agressivas de captação de novos recursos são uma característica de pirâmides financeiras. Esse tipo de esquema depende do dinheiro de novos clientes para pagar os investidores que já estão no sistema. De acordo com uma fonte, o grupo de clientes mais importantes da Bryce Company é formado pela elite de Campina Grande. Desembargador, juiz, promotor, policiais, advogados, tudo que é tipo de pessoa que você imaginar tem contrato na Bryce Company na cidade. Já vi gente de alto escalão da justiça paraibana fazendo contrato lá, tomando uísque na sede, que lembra uma ex-funcionária. Embora Antônio seja o rosto da Bryce Company, é sua esposa Fabrícia quem de fato toca o dia a dia da empresa. Seria ela quem decide qual a porcentagem de lucro mensal que a Bryce Company vai distribuir aos seus clientes, além de controlar toda a parte de trade da empresa. Abre aspas, quem faz tudo acontecer ali é ela. O Antônio só assina e faz vídeo. Fecha aspas. Diz uma ex-funcionária da companhia ouvida pelo portal do Bitcoin. Abre aspas, ele é espertinho, mas quem é mais esperta é ela, muito mais, fecha aspas. A profissional relembra também um caso polêmico que presenciou dentro da Bryce Company, e foi quando foi descoberto que Fabrícia recebia Bolsa Família enquanto ostentava uma vida de luxo. Dados mostram que o dinheiro do Bolsa Família fluiu para os bolsos da empresária, mesmo após ela ter fundado a Bryce Company com o marido, em junho de 2018. No total, ela recebeu do programa R$ 15.556 entre julho de 2014 e setembro de 2019. Quando o portal do Bitcoin repercutiu essa descoberta, em matéria de 2020, o advogado da empresária disse que ela era do sertão da Paraíba, desempregada, sem dinheiro e com necessidades, e por isso fez uso de um direito como todo cidadão do Brasil. Por que a Bryce Company começou a ruir? A Bryce Company começou a ruir em dezembro de 2022, quando passou a atrasar os pagamentos mensais que deveria fazer aos clientes do serviço de aluguel de criptomoedas. A empresa deveria fazer pagamentos todos os dias 10, 20 e 30 do mês para sua base de clientes. Ao não ser capaz de cumprir com as obrigações determinadas nos contratos, passou a dar diferentes desculpas para tentar explicar a falta de dinheiro. A Bryce disse que o primeiro atraso aconteceu porque o grupo estava atualizando seu sistema interno para se preparar para o lançamento do aplicativo Bryce App, um projeto que nunca saiu do papel. Em seguida, a empresa justificou que os atrasos continuaram por culpa dos próprios investidores, citando supostas inconsistências nos endereços de criptomoedas fornecidos por eles. No início de 2023, a empresa mudou a narrativa e passou a jogar a culpa na corretora de criptomoedas Binance. Segundo a Bryce Company, a exchange estava bloqueando os fundos da empresa, o que impossibilitou de realizar os pagamentos em dia. Quando a Bryce Company começou a ser investigada? Embora a Bryce Company tenha começado a ruir no final do ano passado, os especialistas do mercado viam indícios de pirâmide financeira nas operações da empresa desde 2020. Naquele ano, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e o Ministério Público começaram a investigar a empresa, mas os processos não avançaram. Na época, o Ministério Público alegou que não havia consumidores lesados e por isso não foi adiante. Um absurdo, não é mesmo? Com a Operação Halving deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, dia 16, foi descoberto
que as autoridades policiais também estavam investigando a Brás Company nos últimos tempos. Do que a Brás Company é acusada? O casal é suspeito de ter cometido pelo menos 5 crimes. A lista começa com a infração à Lei número 1521, ligada aos crimes contra a economia popular. Trata-se da forma como as pirâmides financeiras geralmente são enquadradas pela lei brasileira. A segunda acusação é de falsidade documental. A terceira é crime de gerir de maneira fraudulenta instituição financeira. A quarta acusação é de negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente. E a quinta acusação é de crime de operar sem a devida autorização uma instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. Os clientes da Brás Company poderão receber o dinheiro de volta? Não será algo fácil. Outras pirâmides desmoronaram, como a Gás Consultoria criada por Gleidson Acácio dos Santos, o chamado faraó do Bitcoin, deixaram milhares de pessoas do Brasil afora com prejuízo no bolso. Os credores precisam torcer que o patrimônio financeiro da empresa tenha sido formado de forma lícita. Caso contrário, parte ou todo o dinheiro que poderá ser tomado pela justiça corre o risco de ir à União. Você entendeu? Eu vou repetir. Se o total de credores tiver para receber 1,2 bilhão de reais e se por um milagre acharem 1,2 bilhão em alguma conta escondida, mas esse dinheiro for considerado de origem ilegal, o governo passa a mão na grana e deixa os lesados chorando. Como não amar as leis brasileiras, não é mesmo? Em sua última aparição pública, em uma live, o empresário contestou as acusações feitas por clientes cujos pagamentos de rendimento seguem atrasados. Em mais de 45 minutos, Antônio Ais falou da crise pela qual a Brás Company passava, tranquilizou os clientes e recebeu apenas apoio, já que os comentários estavam restritos a pessoas que ele mesmo seguia. Por que será, né? Deixa aí nos comentários o porquê disso. Entenda, Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, que possui uma das rentabilidades mais invejáveis do mercado financeiro, possui uma rentabilidade em torno de 22%. Qualquer investimento ou gestor que faça mais do que isso, ou está mentindo ou não consegue fazer por muito tempo. Warren Buffett fez isso por décadas. Qualquer empresa que te prometa retornos em que insista para você trazer novos, e aqui vamos colocar, entre aspas, investidores, é uma pirâmide. Estamos em 2023, tem quase toda semana uma pirâmide sendo desmontada. Será falta de aviso, ganância ou inocência que faz uma pessoa cair em pirâmides assim? Deixa aqui no comentário sua opinião. Inscreva-se no canal, deixe aqui o seu like, compartilhe com amigos e fique à vontade na seção dos comentários. Meu nome é Vitor Faustino do canal Aprender Criptomoedas, tamo junto e é só o começo.